Efésios capítulo 5, versículo 15. Glória a Jesus Cristo. Não preste comigo ali. Eita, tá batendo isso. Já agradeço pela oportunidade de estar nessa casa abençoada. Se eu saísse daqui agora, já sairia daqui abençoado, renovado com a palavra de Deus e os ouvidos cantados. Agradeço a Deus pela vida do pastor Gilmar, os pastores da casa, o corpo de obreiro, a irmã Cláudia, que foi um canal de bênção para estar aqui hoje. Trago a bênção do meu pastor José de Madureira e da minha pastora Silvana. Efésios capítulo 5, versículo 15. A igreja diga amém. Amém. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. Não embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe de se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aqui. Aqui, igreja, Paulo está escrevendo essa epístola, é uma epístola paulina, onde Paulo está preso em Roma. Paulo está escrevendo essa epístola para a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso, onde Paulo escreve essa carta, a igreja de Éfeso era rodeada por uma idolatria. Roma comandava a igreja de Éfeso, que hoje em dia, Éfeso era a Ásia Menor na época, que hoje é a Turquia. Aqui, Paulo vai mandar e vai escrever essa carta para a igreja de Éfeso, porque era rodeada de idolatria, era um centro político, era um centro de vendas, de onde compras, e muito rodeado pela idolatria. E a igreja de Éfeso é formada por ex-judeus, ex-pagãos, que agora vai se converter a Cristo e ouvir a palavra de Deus. E Paulo vai chamar a igreja de Éfeso para que eles venham focar em Cristo, andar diante de Cristo e abrir seu entendimento diante da palavra do Senhor. E aqui, pessoas agora seguem a Cristo, mas aí vivem cercadas por uma cultura totalmente ao contrário ao Evangelho. Aqui, a igreja de Éfeso estava nascendo uma igreja onde Paulo vai instruindo com suas epístolas e Timóteo está sendo pastor da igreja. E aqui ele vai falar para que eles não venham desviar seu olho de Cristo, para que eles não venham se corromper. E Paulo dá grandes exemplos que um pouco mais para frente eu vou falar para a igreja, que ele vai dar esses exemplos para a igreja compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui no versículo 15 e 16, eu vou ler para os irmãos novamente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui, Paulo fala para a igreja para que eles venham andar em sabedoria. Aqui, você pode ver que ele fala que em outras traduções está circunspectos, em outra tradução anda em sabedoria, a minha está em circunspecto. Circunspecto é você andar com vigilância. Circunspecto é você andar diante da palavra do Senhor, vigiando e pensando, se eu tomar essa atitude vai ter uma consequência. Andando circunspecto diante da palavra do Senhor, você pode ver que tem uma consequência. E Paulo vai chamar a igreja para que eles venham andar em sabedoria, e essa sabedoria diante da palavra do Senhor, porque se eles desviassem os seus olhos de Cristo, se eles fossem olhar ao seu redor o que estava acontecendo e o que ia acontecer, eles iam se desviar, porque, querendo ou não, a igreja de Éfeso era uma cidade muito pagã, e se você sempre olhasse ao seu redor, você vai se desviar. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas não olhe para o que está acontecendo ao seu redor, mas olhe só para Cristo. Não olhe para o que está acontecendo na sua vida, glorifique a Ele. Por isso que Paulo vai falar para a igreja, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso ele vai chamar a igreja para que a gente venha andar circunspecto em sabedoria diante da palavra do Senhor, para que a gente não venha se converter, para que a gente não venha, se corromper
romper diante da caminhada com Cristo. E aqui, essa epístola que ele está escrevendo não é uma epístola só para a igreja de Éfeso, era uma carta circular para toda a igreja. Porque você pode ver, hoje em dia querem atacar a igreja de todos os lados. Hoje querem falar que cristão, que a gente está na lata de conserva, que a gente somos humano tradição. Enfim, critica a igreja do Senhor, sendo que a Bíblia manda a gente andar na tradição e seguir os mandamentos. Hoje em dia, seguir a Bíblia, seguir a palavra de Deus é legalismo, é errado, mas não, o mundo já vive em maldade, o mundo já está mal, eles querem fazer de tudo para que a gente venha se corromper, eles querem fazer de tudo para que a gente deixe a Bíblia de lado, deixe a palavra de Deus de lado e não ligue para que a gente veja as nossas consequências. Por isso, Paulo vai exortar e vai falar para a igreja: venham andar em sabedoria diante do Senhor para que vocês não se corrompam. Por isso, igreja, vamos pedir vigilância espiritual para Deus, vamos pedir para que Deus nos enche cada vez mais, para que a gente não venha se corromper diante do que acontece na nossa vida. E olha aqui como fala no versículo 17: portanto, não sejam insensatos, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Você pode ver aqui que Paulo está chamando a igreja para que eles não venham andar como insensatos. Insensatos é pessoas que ouvem o que está acontecendo e não guardam no coração. É pessoa que vê o que está acontecendo, vê o que vai quebrar a cara mais para frente, fazendo esse ato e continua no erro. É assim a vida de uma pessoa que não ouve a palavra de Deus. É assim a vida de uma pessoa que não se quebra diante do altar. Pessoas mal intencionadas diante da igreja, não ouve a palavra de Deus, não ouve o conselho que o pastor está dando a vocês, e vocês se desviam e tacam a culpa na igreja. E olha que isso é errado. Por isso Paulo vai falar: fiquem firmes diante do Senhor, fiquem firmes diante dessa palavra que salva, cura e liberta. Porque aqui ele vai falar que a gente tem que se quebrantar diante da obra do Senhor para que a gente venha se encher do Espírito Santo, para que a gente venha dar em sabedoria diante do Senhor. Por isso, irmãos, vamos largar as coisas que desagradam a Deus, porque pessoas que, eu vou para a igreja, eu vou para o céu, ele não lê nem a Bíblia, não vem adorar a Deus verdadeiramente, eu vou para a igreja para receber o verdadeiro significado de vir ao culto, é você se santificar a semana toda, adorar a Deus verdadeiramente com suas atitudes para você vir entregar no culto. Não vem com esse pensamento que você só vem para a igreja para receber. Se você tem esse pensamento que, eu só vou para a igreja quando eu preciso, eu só vou para a igreja quando eu vou ter oportunidade, eu só vou para a igreja porque está doendo esse calo em mim, uma dor no coração. Olha o que fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham da prostituição. Santificação é você se separar do pecado para exercer o propósito de Deus. Se você não está fazendo nada na obra, se você não está buscando Deus verdadeiramente, você não está tendo fruto. A árvore que não tem fruto vai ser cortada. E qual é essa cortação que Jesus vai fazer como ele fala nos evangelhos? É você ser tacado no lago de fogo. Por isso Paulo e Deus usa seus profetas, seus apóstolos para chamar a igreja, e principalmente as epístolas paulinas, para que a gente venha buscar verdadeiramente a Deus, para que a gente venha andar em sabedoria. Irmão, não ouça pessoas mal intencionadas que sequer abrem a Bíblia. Irmãos, não ouçam pessoas que sequer têm intimidade com Deus, porque eles vão falar para você ir para aquele lado, e Deus está falando: minha filha, eu quero você desse lado aqui, Não ouçam pessoas mal intencionadas que falam coisas que não é de Deus e você acata. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas que eu acho isso triste, pessoas querem ouvir profetas. Deus fala comigo com o profeta, eu vou no culto hoje, que o profeta lá, não sei o que, do Pix, da revelação, vai falar comigo. Irmãos, isso é errado. Você quer ouvir a voz de Deus, sua Bíblia está fechada, você nem sabe onde está na sua casa. Isso que eu falo para vocês. Ouça a palavra de Deus. Não ouça a palavra de Deus como um áudio de pessoas. Deus usa o profeta, usa o pregador, usa o pastor, para que eles venham falar com você
guiado pelo Espírito Santo, e você ouve, vem, sai, entra nesse lado e sai por aqui, isso está errado. Se você fica assim, peça direcionamento para Deus, peça força para Deus e ouça a vontade dele, porque não tem como você entender as coisas de Deus se você não tem relacionamento com ele. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não larga as coisas que desagradam a ele. Cauã, e voltando ao assunto, em 1 Tessalonicenses fala: e a vontade de Deus é a vossa santificação. A vossa santificação é você largar o pecado para você exercer a vontade de Deus. Muitas das vezes você vai ter que renunciar a relacionamentos. Muitas das vezes você vai ter que relacionar amizades, largar emprego, largar pessoas que estão no seu caminho, que não são de Deus, pelo bem da obra, pelo bem e pelo seu chamado que Deus tem na sua vida. Não tem como você adorar a Deus verdadeiramente se você não se santifica, porque a vontade do Senhor é a nossa santificação, porque a gente se santificando, afastando do pecado, exercendo o chamado que Deus tem na nossa vida, essa é a vontade do Senhor. Você vai estar agradando a Deus. Ai, Cauã, e voltando aqui no versículo 17, quem entender a vontade do Senhor, você está vendo a conexão que faz? Versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente venha se santificar e buscar mais a Ele, como fala em 1 Tessalonicenses capítulo 3. E se você não tem atitude de cristão fora da igreja, se olhem para você e não falem: esse homem é homem de Deus, busque mais, se santifique mais, porque você não mostra que é cristão dentro da igreja, você mostra que é cristão fora da igreja, onde dizem: essa mulher, essa moça, esse moço é diferente, é cheio do Espírito Santo, eu quero ser diferente igual a ele, eu quero ser diferente igual a ela. Isso é você ser cristão, não é só vir para a igreja quando quer, não preferem ouvir e ficar no TikTok, no Facebook, no joguinho, e não tem uma hora da palavra de Deus. Você fica 12, 14 horas no celular, você fica 12, 14 horas fofocando e não tem 10 minutos para ouvir a palavra do Senhor. Como que você está entendendo a vontade de Deus? Como que você quer ser cheia do Espírito Santo? Porque santificação é um chamado, não uma opção. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que se santificar. Porque olha o que fala em Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por a vida eterna. Então, você se santificando, você renunciando a uma coisa que você gosta, não é em vão. É para que a gente venha morar com Jesus Cristo. Porque antes a gente era escravo do pecado. Por quê, Cauã? Porque Cristo não tinha morrido como sacrifício da nova aliança. E agora somos servos de Deus. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário, afirmando a nova aliança. E qual é o resultado? Se antes a gente era escravo e agora a gente é servo, e qual é o resultado de agora? É a gente se santificar, como fala em 1 Tessalonicenses, como fala em Romanos capítulo 6, versículo 22, o resultado da crucificação de Cristo é a gente se santificar. E qual é o final? Vou ler o versículo 22 de Romanos capítulo 6. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por isso você tem que se santificar, por isso você tem que buscar quando está doendo, quando você está chateado. Por isso você tem que andar em vigilância. Vou dar um exemplo, em 2 Samuel capítulo 11, quando Davi era para ele ter ido para a guerra, ele ficou no seu palácio por falta de vigilância espiritual. Quando você foge do seu propósito, quando você foge do propósito que Deus tem na sua vida e você não vigia, você se afasta e cai no pecado. Davi era para ter ido para a guerra como normalmente ele ia, porque ele é o rei de guerra, ele é o rei, e ele tem que seguir a guerra com os seus servos. E aqui você pode ver que em 2 Samuel ele não vai para a guerra, ele fica no palácio. Mas aí, quando você se afasta do
propósito que Deus tem na sua vida. Quando você se afasta da palavra de Deus, você cai em pecado. Davi, ficando no seu palácio, entrou a cobiça no seu coração, ele caiu em adultério com Betseba, como fala no versículo, como fala em 2 Samuel capítulo 11, ele cai em adultério por falta de vigilância espiritual. E como que você quer ser cheio do Espírito Santo? E como você quer buscar Deus se você não busca a santificação, como você não busca a palavra dele? E você pode ver que após ele cair em adultério, ele se vê se afogando no lamaçal de lodo, ele vê se afogando no pecado e ficando perturbado, e ele fala para Deus: Deus, não retira de mim o teu espírito, porque o pecado é bom até o certo ponto que você não cometeu ele. Quando você cometeu ele, vem um arrependimento. Quando o pecado é doce, Jesus é amargo, mas quando Jesus é bom, quando o pecado fica amargo, é porque você está se santificando. Por isso, Paulo vai falar para a igreja para que venha andar diante da palavra do Senhor e buscar ser circunspecto. Circunspecto, vigilância, é um conjunto de verbos para que você venha andar diante da palavra do Senhor. Circunspecto é andar com sabedoria, ouvindo a palavra de Deus, buscando vigilância espiritual, para que você venha fugir do pecado. E por isso que você pode ver que aqui Davi, sem falta de vigilância, ele cai no pecado. E no Salmo 51, ele pede perdão para Deus. Deus, não retira de mim o teu espírito, e se vê se afogando no pecado. E aí Deus afirma a sua rocha, mas quando todo pecado tem consequência, não vem com essa que você quer no pecado, não vai ter consequência. Todo pecado tem consequência. Em 2 Samuel capítulo 11, Davi cai em pecado. Em Salmo 51, Deus o perdoa, mas vai ter consequência. Ele, o filho que ele teve do adultério, o filho do pecado, vai ser morto, e a família dele agora vai sofrer grandes guerras. É como antes ele sofria mais ou menos, se quiser assim, para a melhor compreensão da igreja, mas agora ele vai sofrer com constância a grande guerra. Jesus perdoa o seu pecado. Você pode ter se afastado de Jesus Cristo, mas ele está de braços abertos. Você pode ter se afastado dos caminhos dele, do propósito que ele tem na sua vida, mas ele está te esperando, ele está de braços abertos. Você pode ter desistido de ser filho, mas ele não desiste de ser seu pai. A gente que somos rebeldes, a gente que somos maus, a nossa descendência, a gente é mau, a gente peca toda vez contra Deus. E outro exemplo de uma pessoa que anda com vigilância espiritual é em Gênesis capítulo 39, quando José está na casa de Potifar, o líder do exército do Egito. E José, ele é o mordomo da casa, você dizer assim, o mordomo principal da casa, e ele vai ser tentado a cair no adultério. E você pode ver que uma pessoa com vigilância espiritual é diferente. Satanás vai tentar, mas ele fala: eu não vou cair não, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Uma pessoa que anda com vigilância espiritual, em Gênesis capítulo 39, quando José é tentado a cair em pecado, a mulher de Potifar fala: José, deita-se comigo. E José era um homem bonito, um homem formoso. A própria Bíblia fala em Gênesis capítulo 39, e José, com pensamento em Cristo, com vigilância espiritual, andando no caminho do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, ele não cai no adultério, por causa que ele estava andando diante da palavra do Senhor. E quando ela chama para ele se deitar com ele fala: isso é maldade contra Deus. Como que eu vou pegar contra o meu Deus que me protege? Como que eu vou pegar contra o meu Deus que me usa, me capacita, me colocou aqui? Isso é maldade. Você pode ver os dois exemplos que eu dei. 2 Samuel capítulo 11, Davi não tem vigilância espiritual e cai em adultério. Mas em Gênesis capítulo 39, ele tem outro exemplo, que é José, que ele não cai em pecado. Por isso eu deixo para a igreja: o seu caráter está refletindo o caráter de Davi ou de José. Você está ouvindo a palavra de Deus ou dos seus amigos, dos seus familiares? Isso eu deixo para a igreja. Por isso que Paulo vai falar, para que a gente venha andar com sabedoria diante da palavra dele, que a gente venha buscar ser circunspecto para fugirmos da tentação, para que a gente venha fugir do mal.
portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se de encher pelo Espírito Santo. Olha o que fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Aqui em 2 Coríntios, Paulo faz a comparação. Essa comparação é um gênero literário que é um pouco complexo para compreender. Ele fala para que a gente, portanto, saia do meio deles e separai-vos, santificação. Portanto, saia do meio deles e separai-vos, buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar a palavra de Deus, santificação. Portanto, saia do meio dele e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Você pode ver em várias partes da Bíblia, em várias epístolas, cartas, Deus está falando para que a gente venha se santificar. E como você quer buscar ser cheio do Espírito Santo se você não larga o pecado? Como você quer buscar vigilância em Deus se você não renuncia a coisas bestas, coisas básicas? Se você chegar em um tempo que você não vai conseguir renunciar a coisas grandes, se agora você está tendo a oportunidade de renunciar a coisas bestas, coisas básicas, vai chegar um tempo que vai exigir renúncias grandes e você não vai conseguir. Por isso, a santificação é essencial para a vida do cristão. Não tem como você falar que está buscando a Deus. Não tem como você falar que quer ser cheio do Espírito Santo se você não se santifica. Porque para você entender a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a nossa santificação, para a gente se encher do Espírito Santo. Isso é a vontade dele. E por isso a gente tem que renunciar. E por isso, mesmo que vai doer na alma, esse relacionamento, a amizade, o emprego vai doer porque eu gostava tanto, esse amigo ou amiga eu gostava tanto, essa coisa que eu fazia eu gostava tanto, é prazeroso, mas se está ferindo a graça de Deus, se está ferindo a vontade de Deus, você tem que renunciar. Por isso, a santificação é essencial. Por isso, a santificação é uma obra contínua. Ontem eu errei, eu vou fazer de tudo amanhã para eu não errar. Ontem eu falei aquela palavra que não devia ter falado, mas amanhã eu vou fazer de tudo para não falar. Isso é uma vida de santificação contínua. Olha aqui o Provérbios, capítulo 4, versículo 18 fala: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais, até o dia de ser perfeito. Olha essa comparação que dá aqui. A vida do justo, a vida de uma pessoa que se santifica, é como a luz da aurora, é de pouco em pouco, vai brilhando, vai brilhando. Ontem eu errei, eu vou fazer de tudo para me consertar. Ontem eu fiz aquilo que não deveria fazer, mas eu vou fazer de tudo para buscar ter o caráter de Cristo até o dia da perfeição. E o dia da perfeição é a gente morar com Jesus Cristo na vida eterna. A santificação não é algo em vão, é Deus nos separando desse mundo imundo para que a gente venha morar com Ele. Ele morreu na cruz do Calvário. Você fala que ama a Deus, mas não larga o pecado que magoa Ele. Você fala que ama Jesus, que ama a obra dele, mas não renuncia a coisas que Ele te pede, não renuncia a coisas que desagradam a Ele. Tito, capítulo 1, versículo 16, falamos e profanamos amar a Deus, mas negamos a Ele com as nossas obras. Em outras traduções, falamos e profanamos amar a Deus, mas negamos a Ele com nossas atitudes. Você fala que ama Jesus, mas peca contra Ele, sabendo que é errado. E você peca e fala que ama Jesus, mas você não renuncia o que Ele te pede. Igreja, vamos buscar ter o caráter de Cristo. Um exemplo de santidade e santificação com Deus é Atos capítulo 7, versículo 54, aonde Estevão, um obreiro do Senhor, um diácono do Senhor, ele pregava pelas sinagogas, andando, falando de Jesus Cristo, orando por pessoas. Olha como ele era um homem cheio de Deus. E você pode ver que ele vai ser morto no versículo 54, um pouco mais para frente, no capítulo 7, porque ele pregava o Evangelho, porque ele falava do amor
amor de Jesus Cristo, mas mesmo assim ele sendo apedrejado por falar do amor de Jesus Cristo, ele continuou firme em Cristo. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, Deus e Paulo, aqui nessa epístola, vai chamar para que a gente venha se santificar. Irmãos, eu não estou falando aqui para que você venha ouvir, venha entrar por um ouvido e sair pelo outro. Venha saindo daqui pensando, será que o meu caráter reflete Cristo? Será que minhas atitudes refletem a glória e a graça do Senhor? E olha o que fala, e voltando para a Bíblia, no versículo 18, no Efésios capítulo 5, versículo 18: não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe de se encher pelo Espírito Santo. Aqui no versículo 18, Paulo vai fazer essa comparação entre o vinho e encher-se do Espírito Santo. A comparação do vinho que ele está dando aqui é o pecado. Quando você não está agradando a Deus, quando você está sabendo que é errado e continua no errado, você está se enchendo de pecado, você está se enchendo de maldade. E Paulo faz essa comparação entre o vinho, que ele está comparando com o pecado. Por isso que ele fala aqui: não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe de encher pelo Espírito Santo. Aqui, o pecado te dá uma vida liberta, o pecado te dá uma vida de liberdade. Quando muitas pessoas estão lá fora, creio eu que tenho pessoas convertidas aqui, que estão adorando a Deus agora, que já foi desse mundão maligno, viam: não vou para a igreja não, pede para renunciar aquilo, a igreja é muito legalista, tem que renunciar isso, não posso beber, não posso ficar no adultério, não posso fazer nada. Essa é a visão do mundo. Eles acham que o mundo tem uma libertinagem, é liberto, você pode fazer o que você quiser, mas tenta lá fora você numa vida de constância, bebendo, fumando, ou tendo vício, se você consegue sair. O mundo aparentemente parece que é livre, mas quando você tenta sair do meio dele, mas quando você tenta sair do mundo, você vê como que é um inferno. Por isso Paulo vai falar para a igreja: venha se encher com o Espírito Santo e não encha-se do vinho, que é a comparação do pecado. Encha do Espírito Santo, se encha da palavra de Deus, para que você more na vida eterna. Você renunciando amizades, você renunciando coisas que não agradam a Deus, não é para um bem maior, é você morar na vida eterna com o Santo Jesus Cristo, glorificando o nome dele. Santo, Santo, Santo. Esse é o resultado da santificação. Esse é o resultado de uma vida com comunhão com Cristo. Não venha dizer que você é usada por Deus ou usado por Deus se você não se santifica. A santificação é a chave da vida de um cristão. A santificação é o conjunto de vida com intimidade com Deus. Por isso Paulo vai falar para a igreja para se santificar. E aqui você pode ver que no versículo 19 e 20, que eu não tinha lido, eu quero que a igreja leia comigo no Efésios capítulo 5, versículo 19 ao 20. Amém? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ver que uma vida contínua, uma vida com santidade no Senhor, é um ministério, é uma vida que dá fruto. Você pode ver uma pessoa cheia de Deus dar fruto, uma pessoa cheia de Deus ganha almas para Jesus, uma pessoa cheia de Deus fala de Jesus a todo tempo. Você vê ele lá fora e você fala: esse homem, essa mulher é diferente, ele não perde a chance de falar de Jesus. Infelizmente tem pessoas que querem ganhar almas para Jesus, mas sequer falam do amor de Cristo na própria casa. Pessoas que querem ganhar almas para Jesus, pessoas que querem ser missionário, missionária, mas não fala de Jesus na própria casa. Como que você quer falar de Jesus para pessoas de fora se você não fala para pessoas dentro da sua casa? Como que você quer ganhar alma para Jesus? Como que você quer
ser um grande ganhador de almas se você não fala do amor de Jesus Cristo no trabalho, se você não fala do amor de Jesus Cristo na escola. Esses tempos, eu vou dar esse exemplo. Esses tempos eu estava na escola, estava evangelizando, eu comecei uma célula com os irmãos, com meus irmãos da sala, né? Quando eu estava falando a palavra, aí me deram uma ideia, por que você não começa uma célula? Comecei. Aí, no intervalo, para quem não sabe, eu estudo aqui no Baetinha, aqui a escola aqui. Aí eu comecei com a evangelização, falando do amor de Cristo na célula. Eu falei, quem já é da igreja, traz uma palavra para poder incentivar também. Eu dava a palavra principal. Mas aí, pessoas atribuladas chegaram na diretora e falaram, já no terceiro dia já da célula. E teve, no terceiro dia, antes a gente estava entre 7 pessoas, e no terceiro dia a gente já estava com 14 pessoas nessa célula. Pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus, eu estava vendo que pessoas estavam com mais sede de Jesus Cristo. Aí chegaram na diretora e começaram a falar, estão fazendo um culto aqui na igreja, na escola, e sem tolerância religiosa. Aí tá bom. Eu estava lá na célula, quando eu dando a palavra já, a diretora, eu sabia, ela atribulada, ela já estava olhando todo o intervalo, tentando me procurar. Cadê esse menino? Ela sabia que eu estava falando do amor de Cristo. Vocês entenderam que não pode, porque ela me chamou na direção e falou, você entendeu? Eu e todo o povo da célula, vocês entenderam que não pode pregar aqui na escola? Você não pode ficar com a Bíblia aberta dentro da escola, porque você está pregando, porque o Estado é laico. Eu falei, ainda bem que o Estado é laico. Aí nessa ela veio falar que não podia, que muitas pessoas estavam ficando incomodadas, porque eu estava pregando a palavra de Deus. Aí outras pessoas na escola que ficam falando de coisas imorais, a menina na escola ela não fala nada, mas porque eu abri a Bíblia e falar do amor de Cristo, ela quis me perseguir. Aí vocês entenderam? Eu não. Aí nós saímos. Aí no outro dia eu fiz a célula normalmente, ela veio me chamar, mas pela lei, ela quis usar a lei contra mim. Ela quis usar a lei lá da escola, falando que não podia. Aí eu falei, tá bom, deixa ele em casa. Você não pega essa lei, eu vou ler essa lei. Aí no outro dia eu tava lá evangelizando lá na célula, que já tinha muita pessoa. Aí ela falou, sobe, você não tinha falado que não tinha entendido? Eu falei, não tinha não. Aí nós subiu. Aí ela falou, pela lei, Cauã, eu já tô falando, tem pessoas que estão chegando ali me falando que está tendo culto, que está ficando incomodado, porque você está com a Bíblia aberta. Aí eu falei, se eu for ficar incomodado com tudo que acontece na escola, eu fico até quieto, né? Aí ela, mas pela lei diz isso. Mas eu falei, mas pela lei não proíbe nada, pela lei só me proíbe se eu estiver na sala de aula atrapalhando o ensino do professor, ou se eu estiver obrigando, mas se eu não estou fazendo nada disso, eu estou pela lei. Ela ficou de boca aberta, né, que ela pensou que eu não ia ler, não ia ver a lei. Aí ela falou, se quiser falar com seu pai, eu falei, então fala. Aí no outro dia eu continuei com essa aula, porque muitas das vezes, quando você se prostrar para falar do amor de Cristo em muitos lugares, no trabalho, você tenta falar do amor de Jesus Cristo, da graça, do dom do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas vão nos perseguir. E você pode ver que você seguindo a Cristo, você vai ser perseguido, você vai ter pessoas que não vão falar certo, vai ter amigos que vão começar a te perseguir, porque esse é o resultado da santificação e buscar a Deus verdadeiramente. Pessoas desistem de Cristo, mas Jesus não desistiu da gente quando a gente desistiu dele. Muitas pessoas desistem do Evangelho e nunca desistiu da gente. Você pode falar, mas está bem. As pessoas estão me percebendo em vários outros lugares da onde eu vou. Mas meu amigo, minha amiga, a Bíblia tem muitos apóstolos, profetas, homens e mulheres de Deus que foram mortos por causa dessa palavra. Em Hebreus capítulo 12, a nuvem de testemunha que nos rodeia são a testemunha dos profetas, dos apóstolos que nos rodeiam. Porque se você está querendo desistir
desistir de Jesus Cristo por bobeira. Teve homens e mulheres de Deus que morreram pelo bem da obra. Teve pessoas que morreram diante da fé e você está querendo desistir de Jesus Cristo porque você está magoado ou magoada ou uma coisa que você previa deu errado. O Evangelho é crucificação, o Evangelho é apedrejamento, é perseguição, é pessoas que você ama falando mal de você, é pessoas que você gosta de perseguindo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é bombom. Se eu estou firme com Deus é quando Deus está me abençoando. Se eu vou para a igreja é quando Deus vai me abençoar. Não, santificação, buscar ser cheio do Espírito Santo. Para disso, o resultado da santificação com Deus é perseguição, é pessoas falando mal de você, mas por fim é uma coisa grande, a vida eterna. O mundo agora pode estar feliz, bebendo, fazendo o que quiser, e aqui a gente está chorando. Eles podem estar felizes agora, fazendo o que quiser, quando quiser, e aqui a gente está seguindo a palavra de Deus e chorando, mas vai chegar um tempo que eles vão chorar e a gente vai glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a gente está chorando por causa da renúncia, agora a gente está chorando por causa da santificação, mas vai chegar um tempo que a gente vai glorificar o nome do Senhor e eles vão chorar. Por isso que eu falo para a igreja, e Paulo sempre fala para a igreja, para que a gente venha se santificar e buscar ser cheio do Espírito Santo, porque agora a gente chora, mas no final a gente glorifica. Isso é uma vida de santificação, isso é uma vida que busca Deus. Por isso, homem ou mulher de Deus, o lugar que você pisar, fale do amor de Jesus Cristo, mesmo que não goste, mas Jesus salva, cura e liberta. Ai, estão falando que vão me perseguir porque estou com a Bíblia aberta. Persiga, o Evangelho é perseguição. Logo eu, o bombom, o menino escolhido, não vou sofrer, ou não vou ser perseguido. Não, o que eu falo para você, se você vai se converter, se você vai exercer o chamado que Deus tem na sua vida, eu te falo, você vai sofrer, você vai ser perseguido, mas é pelo bem maior. Aonde o pecado reina, a graça abundante de Jesus Cristo chega para reinar. Aonde há dores que ninguém preenche, Jesus chega para preencher e preencher esse vazio no seu pensamento e na sua alma. E por isso, e Ele fazendo isso, morrendo na cruz do Calvário, para a nossa santificação, para que a gente venha adorar Ele verdadeiramente, é pelo bem maior, para que a gente venha morar com Ele. Por isso, continue firme em Cristo, mesmo que está doendo na alma, dá vontade de desistir da igreja, dá vontade de desistir, mas continue firme. Não desista do Evangelho que não desistiu de você. Não desista do Pai que nunca desistiu de você. Você pode ter se desviado do caminho do Senhor. Você pode ter largado a sua vida de comunhão com Deus, mas volte para Ele. Você pode ter desistido de ser filho, mas Ele não desiste de ser seu Pai. Glórias, aleluia. Glória a Deus. Obrigado. E aqui, igreja, voltando no versículo 19 ao 20 de Efésios, vou ler novamente, para que a gente está chegando ao fim dessa palavra, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai, por todas essas coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você pode ver que você vem para a igreja, só vir para a igreja não é o que Deus quer. Você não vem para a igreja só falando, olha, eu sou cristão, mas você não fala de Jesus Cristo. Eu sou cristão, eu sou homem de Deus, mas você só senta no mundo, você só vem empurrado, mas vem. Mas você tem que buscar Deus verdadeiramente. Um cristão sem fruto vai ser jogado no lago de fogo. Um cristão com fruto vai morar no reino eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso,
Você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo para onde e aonde você for, entrar naquela casa, entrar naquele emprego, vai falar, naquela escola, faculdade, enfim, vai falar essa mulher, esse homem é diferente, ó, aquele dali é cristão, aquele dali é o crente do outro, glória, aleluia, para que venham ver Cristo em nossas atitudes. Você não mostra que é cristão dentro da igreja, mas mostra lá fora com as suas atitudes, o seu jeito de falar, o jeito que você pensa e o jeito que você age. Isso é uma vida de santificação, buscando o nosso Senhor Jesus Cristo, aonde o Espírito Santo nos enche pós-santificação, para que a gente venha glorificar o nome do Senhor. Você pode ver que no versículo 19 e 20 fala para a gente sempre estar glorificando o nome do Senhor em constância, para que a gente venha morar na vida eterna. Olha como fala no versículo 20, dando graças constantemente a Deus por todas essas coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o resultado da santificação, o resultado de uma vida constante em Deus, é sua vida estar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E já para estar encerrando, pense bem se suas atitudes estão refletindo Cristo. Pense bem se olham para você e falam, essa mulher e esse moço, essa mulher, esse homem é diferente, eles têm um jeito de falar. Ó, dá para perceber que ele é cristão ou cristã, e assim a mulher está em oportunidade que Deus vai